Todo mundo está visualizando a minha tela? Sim. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Começando de novo. A aula de hoje é sobre os aldeídos. A gente vai falar sobre o grupo funcional, alguns exemplos e a nomenclatura. Então, aqui está o grupo funcional. É o carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Esse grupinho aqui é chamado de aldoxila, né? É o grupo funcional do aldeído. Aqui eu tenho exemplo de um aldeído, né? Esse aqui é o propanal. Aqui tem o grupo funcional. Essa ligação que aparece aqui, ela pode ser feita com outro átomo de hidrogênio, né? Ou, né, com o restante da cadeia carbônica, como é o caso aqui de baixo, tá? Se eu tiver um hidrogênio, aí eu tenho um aldeído somente com um átomo de carbono, que também é possível. Nomenclatura, vamos lá. De acordo com a EUPAC, né, para a gente dar nome para esses aldeídos, a gente usa as mesmas regras que a gente aprendeu lá nos hidrocarbonetos e também nos álcools. A única coisa que muda é a terminação, que aqui a gente usa -al, né? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um aldeído somente com um átomo de carbono. Então, um átomo de carbono eu uso met. Não tenho dupla ligação, eu uso -an. E aqui a terminação, ó, que representa o aldeído, -al. Então, esse aqui é o metanal. Esse aqui é um aldeído com 2 átomos de carbono. Então, 2 átomos de carbono, eu uso et, não tenho dupla ligação aqui, eu uso -an. E a terminação, -al. Então, ele é o etanal. Aldeídos que apresentam ramificação, né? A gente deve encontrar a cadeia principal, que é também a maior sequência de átomos de carbono. Essa sequência tem que incluir o grupo funcional, que vai estar sempre lá na extremidade da cadeia, sempre na ponta, nunca no meio. E a numeração deve ser feita a partir da extremidade onde eu tenho o grupo funcional, né? Porque a prioridade na numeração é do grupo funcional. Como o grupo funcional está sempre na extremidade, então fica fácil da gente localizar o carbono 1. O carbono do grupo funcional vai ser sempre o meu carbono 1. Por isso, a nomenclatura dos aldeídos é mais fácil. Então, olha só. Esse carbono aqui, que é o carbono do grupo, é sempre 1. Nunca vai mudar. Então, se esse é sempre 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, ó. Esse vai ser sempre 1. E o restante fica fácil. Para dar nome, então, para o aldeído com ramificação, olha lá, 3-metilpentanal. Eu não preciso colocar o 1 aqui na frente do -al. Eu não preciso dar número para onde eu tenho o grupo funcional, porque ele é sempre 1, tá? Então, não precisa numerar. Eu vou numerar e indicar somente a dupla ligação e a ramificação. Então, aqui ficou como? 3-metil, porque no carbono 3 eu tenho o grupo metil. Pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos. An, não tem dupla ligação. E al, porque é um aldeído. Tá vendo? Eu não precisei colocar nenhum número aqui, né? Por que não precisei? Porque o carbono do grupo funcional é sempre o 1. Agora vamos ver esse exemplinho aqui de baixo. Olha lá. De novo, ele é sempre 1. Então, eu numero, por que, professora, se ele é sempre 1? Porque eu preciso indicar a posição das ramificações. Então, como ficou? Aqui é 2,3, preciso arrumar, perdão. Vamos arrumar agora, então. Ó. E não tenho... tá. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. Então, é 2,3 de metil. Por quê? No carbono 2, eu tenho um grupo metil.
No carbono 3 eu tenho outro grupo metil. Então, ficou 2,3 di. Usei o di porque eu tenho 2 grupos metil. But, porque a cadeia principal tem 4. Não tenho a presença da dupla ligação. E al. Tá? Tá vendo? Mais uma vez eu não coloquei número aqui. Por quê? Não precisa. Ele é sempre 1. Então, não preciso indicar. E se a cadeia é insaturada, eu tenho a presença da dupla ligação. Numero para indicar a posição da dupla e, nesse caso, da ramificação também. Então, como fica? Olha lá. 2-metil, but. Por quê? Porque eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. 2, de novo, porque a dupla ligação está no carbono 2. Agora eu uso em, porque eu tenho uma dupla al, né? 2-metil-but-enal. Tem autores que colocam assim, gente, ó. Pode acontecer também. Né? Eles colocam esse 2 na frente do but, tá? Eu só não posso esquecer que o 2 aqui é referente à dupla ligação. Mas tá errado eu fazer assim? Não, não tá errado. 2-metil, 2-butenol. Certo? Então, pode acontecer. A regra, né, da IUPAC recomenda que eu coloque o 2 na frente do EN. Mas tem autor, né, que coloca o 2 aqui na frente do but. Pode perguntar, lindona. Então, a dupla ligação do grupo funcional não precisa contar, né? Não, não precisa. Ela faz parte do grupo funcional. Ele nem é considerado uma insaturação, porque ela está entre o carbono e o oxigênio, tá? Então, você vai indicar somente a dupla ligação que está entre os átomos de carbono. Ok, então. Obrigada, Sônia. Nada. Mais alguém? Não? Então, vamos em frente. Pode acontecer, né, que eu encontre aldeídos que tem 2 grupos funcionais, um em cada extremidade. Ó, como é esse exemplo aqui, tá vendo? Eu tenho um grupo funcional aqui e tenho um grupo funcional aqui. Como fica a nomenclatura? Preciso numerar? Não, não preciso. Basta colocar o di na frente do al. Então, olha só. Tenho 2 grupos funcionais, um em cada extremidade da cadeia. Então, basta eu colocar prop, né? Porque eu tenho 3 carbonos. Porque não tenho dupla ligação, não tem nem como ter dupla ligação aqui, né? E o di na frente do al. Esse di já está dizendo para mim que eu tenho 2 grupos funcionais. E onde ficam os grupos funcionais dos aldeídos? Nas extremidades. Então, eu sei que eles vão estar lá, né? Um no começo da cadeia e o outro no final. Então, nem nesse caso eu preciso numerar para indicar a posição do grupo funcional. Basta eu colocar o di na frente do al. Se eu tenho o di na frente do al, é sinal que eu tenho 2 grupos. Onde eles estão? Um no começo e um no final. Tranquilos até aqui? Tranquilo. Esse é mais fácil, né, gente? Sim. Outra coisa que o pessoal costuma confundir. O pessoal costuma deixar de fora, na contagem aqui, ó, do MET, ET, PROP, né, na contagem de carbonos da cadeia principal, costuma deixar de fora o carbono da função. Eu tenho que contar esse carbono, né? Ele é o carbono 1, sempre. Então, na contagem do número de carbonos da cadeia principal, ele também entra, né? Ó, aqui eu usei prop por quê? Porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. Então, isso quer dizer que eu contei, ó, 1,
2, 3. Então, esse carbono entra na contagem dos carbonos da cadeia principal. Ele não pode ficar de fora. Tá bom? Tá bom. Tem alguns aldeídos que apresentam nomes usuais, né? Eles usam os prefixos forme, acept, propino, but, seguido da palavra aldeído. Esse forme, esse acept, esse propino, ele vem das substâncias que deram origem àquele aldeído, né? Por exemplo, o metanal, ele vem do formaldeído, que ele é formado a partir da redução do ácido fórmico, por isso que a gente usa formaldeído, né? O etanol, por exemplo, ele vem do acetaldeído, porque ele também vem da redução do ácido acético, né? Então fica acetaldeído. Propanol, propinoaldeído, ele vem do ácido propanóico. Então, por isso usa-se o propil aqui na frente. A mesma coisa do butiraldeído, ele vem da redução do ácido butírico, por isso que recebe o but aqui na frente. Mas isso aqui é mais para mostrar para vocês que existe, tá? Então, se vocês encontrarem lá um aldeído com o nome de formaldeído, esse é o nome usual, não é o nome estabelecido pela regra da IUPAC, não é o nome oficial, tá? Mas eles existem, ok? É só para mostrar para vocês que existe, não vou cobrar isso de vocês. Mas, né, quando vocês estiverem fazendo Enem, vestibular, pode ser que vocês encontrem esses nomes aí em alguma questão. Ou quando vocês forem trabalhar, né, espero que vocês trabalhem na área, pode ser que encontrem lá uma embalagem com o nome de formaldeído. Então, agora vocês sabem que é um metanal, é um aldeído, tá? Curiosidades, vamos lá. O etanol se forma quando o organismo metaboliza o metanol, né? O etanol é um dos responsáveis pelo enjoo, pela dor de cabeça provocado pelo exagero de consumo de bebidas alcoólicas. Então, o pessoal que bebe muito fala que no outro dia acorda com ressaca, né? A ressaca é proveniente aí da metabolização, da oxidação do etanol, né? Que forma o etanol no organismo, tá? As enzimas do nosso organismo, elas vão oxidar o etanol e formar o etanol, que é tóxico, e por isso que o pessoal fica enjoado, dor de cabeça, né? Na verdade, o que o pessoal fala que é uma ressaca é mais uma intoxicação, tá? Automóveis e álcool emitem um pouco de etanol, né? Sendo este um poluente atmosférico. A mesma coisa acontece lá quando o combustível, né, é queimado lá pelo motor do nosso automóvel. Ele vai produzir um pouco de aldeído no meio. Como eu tenho etanol, eu vou produzir o etanol. E esse é poluente. Outro aldeído conhecido é o metanol, que é comercializado como formol, né? Um tempo aí atrás era muito comum o pessoal passar formol para alisar o cabelo, né? Gente, isso é um produto tóxico, né? Pode queimar o couro cabeludo. Então, se alguém oferecer isso para algum de vocês já são lindas, maravilhosas, não precisam alisar o cabelo, caiam fora, tá? É um produto usado na conservação de tecidos de animais e corpos, né? Você sabe que o pessoal que trabalha com biologia e conservação de tecido humano ou de animais trabalha com formol para conservar, né? É utilizado na fabricação de fórmica também e de alguns outros materiais sintéticos, né? Olha só, utilizado para conservar tecido humano. E aí o pessoal mistura isso e passa no cabelo, imagina. Não façam isso não, tá? Então, hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os ácidos carboxílicos. Eles têm um grupo funcional muito parecido com os aldeídos, né? Mas
a parte de nomenclatura é um pouco diferente, tá bom? Não esqueçam na pasta de tarefa, aqui também está escrito errado, olha só a professora escrevendo errado. Tem a lista de exercício, tá? Coloquei para vocês entregarem no próximo dia 30, mas coloquei poucos exercícios, se eu não me engano são 4 exercícios só, bem fácil. Por favor, quem tiver alguma dúvida, coloca lá no chat, que eu estou sempre olhando e respondendo vocês, tá? Quem tem lista de exercício aí para entregar, não entregou ainda, por favor, gente, entreguem, né? Para mim poder colocar nota para vocês, tirar falta, né? Já fiz a chamada da primeira quinzena de junho. Então, quem não entregou, vamos lá, vamos entregar. Quem tem alguma dúvida, aproveite que a aula foi rápida e já tire as dúvidas aí dos exercícios que não conseguiu resolver. Estou à disposição. Quem já entregou tudo, não tem nada a perguntar. Um beijo, um abraço, até a próxima aula, ok? Tá bom. Ok, Pro.